Fala galera! Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre juros futuros. Muita gente vem me perguntando e está muito curiosa para entender um pouco mais sobre o mercado. Você está aí curioso para entender um pouco mais de como funciona esse mercado? Eu vou te contar aí no detalhe como funciona. Então vamos lá galera, juros futuros é o famoso DI, que são os contratos de juros futuros negociados na BMF. Só para você ter uma ideia, esses contratos eles são muito negociados dentro da BMF e o que ele significa? Ele significa uma taxa de juros futuro para uma determinada data. Então esses contratos eles são utilizados para operações onde você possa alavancar o seu ganho quando você está apostando em altas ou baixas de títulos públicos e também para você fazer hedge de posições que você passa a ter quando você faz um investimento em título pré ou pós-fixado. Sabe aquele tesouro direto que você vai lá, compra, faz um investimento que rende um pouquinho mais do que o banco? Então, você pode utilizar esses contratos para que você possa fazer hedge de algumas posições de juros que você faça a contratação pré-fixada, ou seja, se você foi lá e fez uma contratação de um juros de um título pré que vai render 7% ao ano e você acha que em função da inflação está subindo, etc., você acha que os juros vão subir momentaneamente, o que você pode fazer? Você pode comprar juros futuros daquele mesmo vencimento que você tem aquele título e você fazer um hedge da posição. Mas para te contar como que você negocia os famosos contratos de DI que tem esse código aqui, DI1. Aí normalmente você tem uma letra que significa o mês de vencimento, o mais líquido é o F, que é janeiro, e aí você tem vários anos de vencimento, ou seja, você tem o 25, você tem o 27, você tem o 29, você tem até mais curtos ali, né, o 23, enfim, você tem vários vencimentos. Então DI significa o contrato de juros que você está negociando. 1 significa a taxa de juros de um dia, ou seja, o DI de um dia, a taxa decomposta trazida para o vencimento, do vencimento para valor presente de um dia, e F é o mês de vencimento com o número sendo o ano de vencimento. Então esse é o famoso contrato de DI, onde você pode negociar. Então o que ele significa? Ele significa a taxa de juros, a perspectiva de juros que você tem para um determinado vencimento, para um determinado ano, ou seja, como o Banco Central deverá agir, qual deve ser a taxa média de juros. Então é para isso que serve o DI, para você se proteger, e ele significa isso. Bom, para que ele serve? Então, como eu adiantei aqui para vocês, esse contrato ele serve para que você possa defender uma posição que você tenha, para que você possa especular, para que você possa de repente fazer trade, day trade, montar uma posição com base no que você está achando que vão ser os próximos passos do Banco Central. Tudo isso influencia na sua decisão para o seu viés. Então ele serve para você especular, serve para você fazer hedge, serve para você operar e fazer um montão de coisa. Qual é o capital mínimo para você operar? Bom, todos os contratos de DI, o lote mínimo para você fazer uma operação são de 5 contratos, ou seja, você não consegue negociar menos do que 5 contratos em juros futuros. E o capital mínimo depende de cada corretora. Para você fazer uma operação de day trade, normalmente vai ter corretora pedindo margem de 3 a 5 mil reais a cada 5 contratos. Então isso é altamente possível para vários tipos de investidores. Lembrando que aqui dentro da Atom você pode operar o nosso capital. Se você fizer a avaliação de juros futuros, você vai receber até 25 contratos para você poder operar. Por quê? Porque a gente tem bastante capital e a gente uma operação que a gente acha até mais segura, menos volátil e até mais tranquila de você determinar um viés do que o dólar ou o índice ou até mesmo ações. Bom, algumas curiosidades aqui importantes que a gente tem aí sobre juros futuros. Uma das coisas que quase ninguém sabe é que no Brasil
é o maior mercado de juros futuros do mundo. Ou seja, no Brasil, como a gente tem altas taxas de juros, como a gente tem altas mudanças de juros, de perspectiva, inflação, etc., faz com que os juros futuros, o mercado de juros futuros, seja o maior mercado do mundo no Brasil. Outra curiosidade legal, André Esteves e Jorge Paulo Lemann, que é um dos bilionários aí, alguns dos bilionários aí que vocês conhecem, se especializaram e tiveram excelentes resultados operando juros futuros. Inclusive o BTG ganha uma grana fazendo market maker desses mercados, seja de juros futuros, seja de títulos públicos. Bom, mais curiosidades ainda que é importante você saber é que ele é mais líquido do que o dólar ou do que o índice futuro. E muitas pessoas acabam operando os mini contratos do Ibovespa, os mini contratos de dólar ou até mesmo dólar, achando que é um bom negócio. Mas os custos do DI são muito mais baixos e você consegue ter um retorno com relação risco-retorno até melhor do que o dólar ou do que o índice, por ele ser um pouquinho mais comportado. E outra coisa que é importante, uma curiosidade, né? Ele é muito mais racional. Por quê? Porque a movimentação dos juros, ela depende do viés do Banco Central, ela depende de alguns viés que a gente tem de dados de inflação, PIB, etc. Mas são dados que você tem mais controle sobre eles, que você tem mais indicadores, mais estudos sobre eles. É diferente de você operar dólar ou de você operar índice, onde você não tem uma referência parametrizável do que vai acontecer. Então é isso, galera. Queria contar um pouquinho para vocês aí sobre juros futuros. Espero que você tenha gostado desse. Valeu aí, turma. Tchau, tchau.